Quando pensamos na Tailândia, a maioria das pessoas imagina praias tropicais, templos dourados e um dos destinos turísticos mais visitados da Ásia. Mas existe um lado desse país que quase nunca aparece nas propagandas de turismo. Você sabia que na Tailândia, uma simples postagem nas redes sociais pode levar alguém à prisão por até 15 anos? E que o país já teve mais golpes militares do que eleições democráticas? A Tailândia é vendida ao mundo como um paraíso tropical, templos, praias famosas, turismo, sorrisos, mas por trás dessa imagem existe um dos sistemas políticos mais contraditórios da Ásia. Um país onde criticar o rei pode levar alguém para a prisão, onde militares derrubaram governos eleitos repetidas vezes, e onde, no extremo sul, uma guerra separatista continua matando há décadas sem chamar a atenção do mundo. A pergunta é simples: como um país tão associado à beleza, religião e turismo também se tornou símbolo de repressão política, golpes militares e medo? Hoje, vamos entender por que a Tailândia é, ao mesmo tempo, uma monarquia protegida, uma democracia frágil e um estado marcado por conflitos internos. Por que criticar o rei pode dar prisão na Tailândia? A monarquia não é apenas uma instituição simbólica, ela está no centro do poder, da identidade nacional e da própria estrutura política do país. Na Tailândia existe uma das leis mais severas do mundo contra críticas à realeza. É a chamada Lei de Lesa Majestade, prevista no artigo 112 do Código Penal. Na prática, essa lei determina que quem difamar, insultar ou ameaçar o rei, a rainha, o herdeiro ou o regente pode pegar de 3 a 15 anos de prisão por acusação. E o mais impressionante é que a interpretação da lei costuma ser extremamente ampla. Em muitos casos, não é preciso uma ameaça real. Uma postagem, um comentário, uma ironia, um discurso público ou até uma discussão nas redes sociais pode ser tratada como crime. Isso criou, ao longo dos anos, um ambiente de medo e autocensura. Muitas pessoas simplesmente evitam falar sobre a monarquia, mesmo em debates políticos importantes. Em 2024, o jornal Observador noticiou um caso em que um tailandês teve a pena aumentada para 50 anos de prisão por difamar a monarquia, um recorde citado como a sentença mais longa sob esse tipo de acusação. Repara no que isso significa. Não é uma multa, não é um processo, é uma vida inteira marcada pela punição. E esse não é um ponto fora da curva isolado. Em 2021, a RTP reportou a condenação de uma mulher a 43 anos e 6 meses de prisão por insultar a monarquia. O próprio texto destaca a dimensão extrema da pena e como ela se relaciona com a lei de lesa majestade. Quando um país aplica 43 anos ou 50 anos de prisão por comentários ou publicações, a mensagem política é clara. Existem temas que simplesmente não podem ser discutidos. E isso ajuda a entender por que o debate público na Tailândia tem uma área de silêncio. Durante décadas, o rei Bhumibol Adulyadej, conhecido como Rama IX, foi tratado quase como uma figura sagrada. Seu prestígio ajudou a consolidar a ideia de que a monarquia estava acima da disputa política. Mas com a ascensão do atual rei, Vajiralongkorn, começou a ser mais questionado, principalmente entre os jovens. Ainda assim, questionar publicamente a instituição continua sendo extremamente arriscado. E isso revela algo importante. Na Tailândia, o rei não é apenas um chefe de estado cerimonial. A monarquia funciona como um limite invisível da política. Você pode discutir quase tudo, mas ao tocar nela, entra em uma zona onde liberdade e repressão se misturam. Na prática, o poder costuma girar em torno de três forças: monarquia, militares e instituições de controle, como tribunais e órgãos que podem barrar movimentos políticos. E quando uma geração resolve atravessar aquela linha do assunto proibido, o Estado responde. Em 2020, o Globo publicou uma matéria sobre o movimento de jovens pedindo reforma na monarquia e como o governo ordenou prisões enquanto protestos cresciam em Bangkok. Esse momento foi decisivo porque expôs um conflito de fundo. Uma parte da sociedade quer modernizar o país e discutir tudo. Outra parte entende que discutir a monarquia
coloca em risco a própria ordem nacional. E esses limites têm proteção legal, proteção institucional e, em muitos casos, proteção militar. Esse sistema ficou ainda mais visível nos protestos liderados por jovens em 2020 e 2021. Pela primeira vez em larga escala, estudantes e manifestantes começaram a questionar abertamente o papel da monarquia, o poder dos militares e o desenho político do país. Foi um momento histórico, porque o que antes era impensável passou a ser dito nas ruas. Mas a resposta do Estado foi dura: prisões, processos, acusações por lesa-majestade e repressão judicial. Isso mostra que a Tailândia vive uma tensão constante entre mudança e conservação. Uma parte da sociedade quer reformas profundas, outra parte quer preservar a aliança entre trono, quartéis e instituições de controle. Por isso, para muitos críticos, a Tailândia pode ser descrita como uma das monarquias mais protegidas do mundo, não apenas por respeito cultural, mas por um aparato legal e político construído para blindá-la. O caso do professor americano, quando o tema vira questão internacional. E aqui entra um caso que amplia ainda mais o alcance do problema, quando até um estrangeiro pode ser preso. Em abril de 2025, um professor americano foi preso na Tailândia por ofensa à monarquia, em um contexto ligado a comentários feitos durante um seminário online. Esse tipo de caso é importante por dois motivos. Primeiro, mostra como a lei não se limita ao debate político interno. Ela pode atingir qualquer pessoa que esteja no país ou sob a jurisdição local. Segundo, isso projeta a Tailândia no noticiário internacional não como democracia vibrante, mas como um Estado que trata a monarquia como um pilar intocável, com punição dura para quem questiona. E juntando esse caso com os exemplos de 43 e 50 anos, fica claro porque a monarquia é descrita como blindada, porque ela não depende só de respeito cultural, ela depende de mecanismos de coerção. Quando esse caso do professor americano foi noticiado, muitos comentários nas redes diziam: mas quem mandou ele criticar o país dos outros? Vamos praticar um exercício de empatia. No Brasil, qualquer pessoa pode ir às ruas, pode convocar protesto, pode criticar o governo, seja de direita ou de esquerda. Isso é garantido pela Constituição. Agora imagina o seguinte: qualquer manifestação, de qualquer lado político, sendo reprimida com prisão, não uma multa, não uma advertência, prisão de décadas. É exatamente isso que acontece na Tailândia quando o assunto é a monarquia. Não é sobre concordar ou discordar com o que o professor disse. É sobre entender que, em alguns países, o direito de discordar simplesmente não existe. Os golpes militares. Por que a Tailândia vive esse ciclo? Se existe uma palavra que define a política tailandesa no último século, essa palavra é instabilidade. Desde o fim da monarquia absoluta, em 1932, a Tailândia passou por inúmeros golpes e tentativas de golpe. É um dos países com maior histórico de intervenções militares no mundo contemporâneo. Mas por que isso acontece tanto? Porque na Tailândia, os militares nunca foram apenas uma instituição de defesa nacional. Eles também se enxergam como guardiões da ordem política, da unidade nacional e principalmente da monarquia. Sempre que um governo civil se fortalece demais, desafia interesses tradicionais ou gera polarização intensa, os militares aparecem como árbitros da crise. Foi assim em 2006, quando o primeiro-ministro Thaksin Shinawatra foi derrubado. E foi assim de novo em 2014, quando o general Prayuth Chan-o-cha tomou o poder após meses de crise política. O padrão costuma se repetir: um governo eleito cresce, a oposição acusa abuso ou corrupção, o país entra em tensão, os militares intervêm dizendo que vão restaurar a ordem, e depois disso, uma nova constituição é criada para limitar o poder dos futuros governos civis. Ou seja, o golpe não é apenas uma interrupção temporária. Ele reorganiza o sistema inteiro para que o poder continue controlado. Esse ciclo criou uma democracia frágil, onde eleições existem, mas não garantem soberania real ao voto popular.
Na Tailândia, o problema não é apenas derrubar governos, é que o próprio sistema foi montado para impedir que qualquer mudança profunda fuja do controle das elites tradicionais. E isso ajuda a explicar por que tanta gente vê o país como uma democracia apenas parcial. O conflito separatista no sul, a guerra esquecida da Tailândia. Enquanto Bangkok concentra a atenção política e a disputa pelo poder, o sul da Tailândia vive outra realidade. Nas províncias de Patani, Yala e Narathiwat, existe um conflito separatista de longa duração que raramente ganha destaque internacional. Essa região tem características muito diferentes do restante do país. A população local é majoritariamente muçulmana e de origem malaia, enquanto o centro político tailandês é historicamente marcado por uma identidade budista e tailandesa. Esse contraste gerou, ao longo do tempo, um sentimento de marginalização. Muitos habitantes do sul se veem como cultural, linguística e religiosamente distintos do estado central. O conflito moderno se intensificou nos anos 2000, com ataques insurgentes, atentados, repressão estatal e operações militares. Desde então, milhares de pessoas morreram. Grupos separatistas, como o BRN, passaram a defender autonomia ou independência para a região. Do outro lado, o Estado respondeu com militarização, vigilância e políticas de segurança. O resultado foi um ciclo de violência difícil de romper. Esse conflito é importante porque mostra outra face da Tailândia, não apenas a da monarquia e dos golpes, mas também a de um país que enfrenta tensões étnicas, religiosas e regionais dentro de suas próprias fronteiras. E existe aqui uma conexão importante com outros países do sul e sudeste asiático. Quando um Estado centraliza demais a identidade nacional em torno de uma maioria religiosa ou cultural, minorias podem passar a ser vistas como ameaça, e não como parte legítima da nação. No sul da Tailândia, essa lógica ajudou a alimentar décadas de desconfiança, repressão e resistência armada. O que a Tailândia realmente revela sobre o poder na Ásia? A Tailândia não é apenas o país dos templos e do turismo. Ela também é um estudo de caso sobre como o poder pode ser protegido por instituições que parecem modernas, mas funcionam com lógicas profundamente conservadoras. Ali, a monarquia atua como símbolo máximo da nação. Os militares se colocam como seus defensores. E o sistema político opera com limites claros para aquilo que pode ou não pode ser transformado. Ao mesmo tempo, o sul do país mostra que por trás da imagem de estabilidade existem feridas históricas abertas. Por isso, entender a Tailândia é entender um paradoxo. Um país que tem eleições, mas convive com golpes, que tem parlamento, mas pune certas opiniões com prisão, que vende paz ao mundo, mas carrega conflitos profundos dentro de casa. E talvez seja exatamente por isso que a Tailândia seja tão importante para entender a política asiática contemporânea, porque ela mostra como tradição, autoritarismo, nacionalismo e disputa popular podem coexistir no mesmo estado. Se você gosta de conteúdos que vão além do óbvio, se inscreva e ative as notificações. E me diga nos comentários: a Tailândia é uma democracia de verdade ou apenas uma monarquia militarizada com eleições controladas? No próximo vídeo, a gente pode aprofundar o papel do rei, os protestos estudantis e os conflitos separatistas.